você sabe o que é um inversor de frequência? Né? Você sabe o que é um inversor de frequência? Bom, um inversor de frequência, grosso modo, né? A grosso modo, ele é um driver, né? Por isso que nós vamos criar essa playlist com o nome de driver. E dentro desse drive nós vamos colocar lá soft start, nós vamos colocar controles de servo motores, motores de passo, nós vamos colocar tudo dentro dessa playlist para você ver todo o conteúdo que está ligado a controles de drive, né? Então, ele é um dispositivo que ele é usado para regular a velocidade dos motores elétricos, tá? Como assim, Carlos? Explica isso aí melhor. Bom, existem algumas aplicações nos processos que elas requerem que a gente controle a velocidade de um determinado motor. Por exemplo, uma esteira que transporta um determinado produto. Às vezes eu preciso que ela tenha mais velocidade e às vezes eu preciso que ela tenha menos velocidade. Por que eu tenho que ter essa variação? Por conta do processo. Às vezes eu quero deixar um processo mais lento porque está chegando no final, eu estou gerenciando aquele processo, eu preciso que a correia rode mais lentamente. Então, como é que eu fazia isso no passado, pessoal? Eu fazia isso usando motores de corrente contínua ou então motores síncrono, né? Que são muito parecidos. Motores síncronos e motores de corrente contínua são muito parecidos, né? Então na regulagem do campo do motor, você variava a velocidade, né? E isso sempre, lógico, pessoal, sem perder torque. Você quer ver outra aplicação bem interessante que a gente precisava sempre regular a velocidade? Precisa regular a velocidade? São os elevadores, né? Elevador de um prédio, de uma instituição, por exemplo, né, que trabalha ali 24 horas por dia, né? Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Ou seja, praticamente uma disponibilidade altíssima, quase que ininterrupta, né? Você só para ali para fazer uma manutenção rápida e já volta a funcionar. Por isso que alguns prédios têm que ter 2, 3 elevadores porque fica inviável usar as escadas, ele é muito alto, né? Então o elevador é o meio de transporte mais adequado, seguro e assim mais ágil para atender essa demanda de prédios, tá? Então no elevador você precisava variar a velocidade. Imagina assim que um elevador ele vem do 10º andar e ele vai parar no 3º andar para poder pegar passageiros e descer para o térreo. Então, ele vem ali, enquanto ele já sabe que ele vai sair do 10º andar para o 3º. Então, enquanto ele estiver trafegando ali, ele pode aumentar um pouco mais a velocidade dele. Por quê? Porque não tem nenhuma outra parada programada. Se tiver parada programada, aí ele vai reduzir nos pontos adequados. À medida que ele vai se aproximando do 3º andar, aí ele vai reduzindo a sua velocidade. Por quê? Porque chegou a hora de parar. Porque senão, o que aconteceria? Ele veria aí numa velocidade alta, e quando chegasse no 3º andar, ele pararia de vez. Aí quem estava dentro do elevador ia cair no chão. Então, para isso, ele precisa reduzir a sua velocidade e ir reduzindo até parar de uma forma suave. Quem tem um pouquinho mais de idade aí, como eu, que já estou me aproximando dos 50 anos aí de idade, a gente andava nos elevadores antigos, né, que até o controle para um motor de corrente contínua não era tão bacana, né? Tinha toda aquela eletrônica, mas ainda não tinha essa tecnologia toda que nós temos hoje, né? Para ter um controle bem legal. Você percebia que toda vez que ele ia parar, ele dava aquele pum, todo mundo chega a fazer assim. Se olhava para todo mundo fazia vup, e parava, né? Não era algo assim, vamos dizer assim, tão abrupto, né? Mas não tinha suavidade. Suavidade que os elevadores modernos hoje eles têm. Então, baseado nesses exemplos, a gente já começa a entender que a indústria tem a necessidade de controlar a velocidade de determinados motores, né?